Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Agora é a vez, os comentaristas do programa da ESPN Brasil. Vamos aqui analisar, ver o que eles falaram aqui sobre a classificação histórica do Flamengo para mais uma final de Copa Libertadores da América. O Mengão vai buscar o tetracampeonato e vai ser em Lima, assim como foi em 2019. Vamos juntos aqui analisar, chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like, vamos bater juntos uma meta aí de 3 mil likes, compartilhe o vídeo no seu grupo do WhatsApp com seu amigo flamenguista. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Deixe seus créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo. Fui pra TV Star, né? Aí eu cheguei. Bate cartão. Pascoal que tem folga toda hora. Eu não, eu tava lá e tal. Sabe como é que é, né, Pascoal? Então, assim, cheguei, assim, muito mais aliviado, porque todo mundo falava do Flamengo. Ai, o jogo vai ser duro, vai ser difícil. Muita gente até falou que era mais complicado, simples. E se perder por um gol de diferença, ainda tem o pênalti e tal. Agora, eu te confesso que nessa hora aí, ó... Assustou. Né? Assustou. Eu tava tomando só uma tacinha de vinho, né? Vendo o jogo. Tava quietinho, sozinho e tal. Eu e meu parceiro, né? E quando o Plata tomou esse cartão vermelho, eu falei, abre mais uma garrafa aí. E você tinha mais de meia hora de jogo ainda, Tinha né? muito tempo. Agora o Rossi foi o grande destaque, arrebentou, fechou, uma tranquilidade, deu uma segurança, né? O sistema de jogo defensivo do Flamengo funcionou. A gente já tá no assunto Flamengo, né? Já. Pode. Já estamos nessa, né, Plirra? É isso, né, já Plirra? entramos aqui, né, Plirra? Arrepia com o Mengão. Mas se for pra voltar, a gente volta também. Não, então é isso aí. Então, assim, o primeiro tempo do Flamengo foi do Flamengo incomparável. Eu tava esperando você falar isso, você tava meio ontem reticente, e eu falei que o Flamengo ia se classificar porque tem time melhor. O Flamengo ia se classificar porque tem time melhor, o Flamengo ia passar porque é um incomparável, e vocês estavam todos cheios de dedos pra dizer, o Flamengo é o Flamengo, gente. Agora... Peraí. O quê? Você falou que ia classificar e tal? Ué, você não escutou? Pega a fita lá. Foi isso? Volta a fita. Volta a fita aí, por favor. Bota a fita aí. Acho que ele não tá escutando bem também. Zé Elias, foi assim? Ele falou? Você não falou assim, eu não. falei. Tanto é que... É o incomparável em campo, não sei porque vocês estão com medo. Não sei porque vocês estão com medo. Vovozinho, ele falou o seguinte, vovozinho, vai ser osso. Osso o jogo, vai ser osso. Isso. Agora, o Flamengo é o Flamengo. O Flamengo tem uma vantagem. Vocês estão com medo a troco de nada. Você não fala que é incomparável. É o incomparável. Eu confirmei, é o incomparável. Incomparável. Fala, Plirra. Volta a fita aí, ó. Os portões ainda não foram abertos aí, Volta né? a fita aí que vocês vão ver. Os portões ainda não foram abertos, Não, ainda né? não. Tá só o pessoal da... Eu quero só o pessoal ver. da segurança. Eu quero ver daqui umas 2 horinhas, 1h30, 2, o Pascoal mandar esse incomparável aí onde ele tá. Não. É melhor não, hein? Não, aqui não vai dar, não. Vou falar um negócio desse também. Acho que não vai dar certo, não. Acho que não vai dar certo, não. Mas só pra dizer o seguinte... O cara, o árbitro expulsar o Plata por isso... Pelo amor de Deus. Dá 1 minuto de licença aí pra mim, por gentileza. Que é isso? Eu também não achei pra expulsar, não. Que é isso? Mas ontem no Linha de Passe ficou a discussão se o Plata... E deu mole. Assim, vacilou. Mas aí deu mole. Não, vacilar, isso aí foi juvenil porque num jogo de Libertadores... a equipe argentina costuma fazer isso. Zé Elias sabe muito bem, né? A gente ali dentro de campo sofreu isso. Por isso que eu tenho uma rivalidade com os argentinos até hoje, porque a gente sofria mesmo, eles puxam, eles vai ali, naquela época que não tinha tantas câmeras, era pior ainda. Puxa o cabelo. Mas assim, aquilo ali que aconteceu, ele é atropelado, Tem um joelho. tem um toque ali, não foi também pra ele também ficar rolando, mas teve. Ele fica no chão, aí o zagueiro... Rojo. Ele vai e tenta levantar ele também, aquela coisa da catimba, e ele entrou na pilha e dá um tapa. Realmente, ele dá o tapa, não sei se pegou de cheio ou não, mas pegou ali, mas não o suficiente assim, para uma expulsão. Ele também foi agredido. E repara que o Bandeirinha que vai ali, ó, o Bandeirinha que viu que dedurou foi o Bandeirinha. Eu achei rigoroso demais, um amarelo
Ele tinha amarelo? Não tinha ainda, né? Não, o Plata direto. Era vermelho ali. Então eu acho que se um amarelo cabia um amarelo. Vovozinho. E teria que ser amarelo pros dois. E Bruno, não sei se vocês viram, eu vi, eu achei que a reação do Plata não foi por causa da camisa. A reação do Plata foi quando o Rojo pega pela cabeça. E mexe no cabelo. Porque o Rojo pega na cabeça dele e tenta dar aquele puxãozinho Miguel que eles faziam, né? No passado, aquele puxãozinho de cabelo assim. Aí o Plata vai lá e reage. Né? Então, assim, se fosse pra expulsar, teria que expulsar os dois, olha lá, porque o Rojo também puxa o cabelo dele. Isso também é uma agressão. Depende da interpretação. Isso é uma agressão. Se você vai realmente expulsar, tem que expulsar os dois. Amarelinho pra cada um tava de bom tamanho. E olha lá, né? Ontem nós falamos aqui no programa. Aí foi aquele sufoco, né? Ontem nós falamos aqui, o Flamengo tem que ter cabeça boa pra não entrar na provocação dos caras. O Flamengo segurou. O Plata aí reagiu, mas... Aí o Rojo tem que ganhar um prêmio também de interpretação, porque, nossa... Ô, Bruno, e as mexidas do Felipe depois da expulsão? Entendo. Então, porque aí eu também entendo que não é que ele reage no rosto, né, na cabeça, ele dá um chegar pra lá que, assim, é uma reação. Por isso que eu achei também que não foi... que ele não foi juvenil. Entendeu? Nesse sentido. Não, eu entendo. E aí, como o Breler falou, você punia a vítima da história. Assim, eu não posso, assim, eu fui atleta, então dentro do campo eu sei que o sangue quente ali, então a reação, né? Eu não tô aqui criticando que ele não tinha que ter essa reação. O que eu disse de juvenil é o seguinte, é que hoje tem esse VAR, tem o jogo que é na Argentina, tem a catimba dos caras. Então, e o Bandeira que tá em cima. Você já tem que entrar preparado que vai acontecer isso pra você não entrar nessa pilha e não dar a chance. Mesmo achando que foi rigoroso e errado expulsar ele. Isso. Mas não dá essa chance pros caras. Mas, por exemplo, ele não fez, na minha opinião, o que, por exemplo, o Aníbal fez aqui com o Martínez do Corinthians. Foi uma cabeçada. Ali é uma agressão, de fato. Né? Ali não tem conversa. O Plirra perguntou sobre as mudanças do Felipe. Então tem a mudança a partir também ali da expulsão, tem a entrada do Danilo, mas a própria escalação do time titular do Flamengo jogando e fazendo um bom primeiro tempo já é muito mérito do Felipe, hein, Pascoal? Não, acho que o trabalho foi bem feito. Ele percebeu que o sufoco viria e que iria se transformar num jogo de bola aérea no final da partida. E foi o que a gente viu, né? Aí aparece o goleiro do Flamengo, que é espetacular. É um goleiraço, acaba fazendo as defesas e foi o personagem do jogo. Achei que o Pulgar fez um bom jogo também. Bom jogo. Eu não gostei do Arrascaeta, tanto que o Arrascaeta sai muito cedo, mais cedo do que o normal, para a entrada dos homens de marcação, né? Porque naquele instante da expulsão. E aí a gente vê o time do Flamengo sabendo que ia sofrer. Já estava sabendo que ia sofrer, já vinha a pressão. E aí o Felipe adota essa postura, porque, vou falar para você, o time do Racing também não consegue finalizar. A finalização quase não sai, não é boa. Os jogadores não têm uma capacidade plena de finalização. O Flamengo jogou na defesa? Jogou. O Flamengo, na parte final do jogo, se retrancou inteirinho? Se retrancou. Mas valia a classificação, gente. Não tinha outra valia a classificação, valia a passagem para a final da Libertadores da América. E por que não fazer isso, né? E com o Rossi pegando tudo também, Zinho. Não, o Rossi grande destaque. Já desde da fase que ultrapassa o Estudiantes, o outro argentino, ele já foi, não só na disputa de pênaltis, mas durante os jogos ele foi muito bem. Está sendo um grande destaque nessa reta final de um time que é tão ofensivo, num time que é tão criativo, num time que propõe sempre o jogo. Nós estamos falando do goleiro sendo o destaque, então mostra, né, um equilíbrio. Isso é importante para esse momento da competição. Eu não vou nadar no resultado positivo e agora aqui fugir daquilo que eu falei antes. No nosso grupo, né, Plihal, eu coloquei lá que eu não gostei da maneira tática que foi armado o time depois da expulsão do Plata, porque eu recordei do que aconteceu contra o Estudiantes. Quando o Plata também é expulso, ele também tira o Samuel Lino, que era o atacante, e coloca o Danilo como zagueiro. Então foi para um 5-3-1 com o De La Cruz, que é um jogador que estava voltando, que tem dificuldades físicas, sendo um dos três do meio campo, porque ficou o Alan como primeiro volante que tinha entrado no jogo, ficou o Luiz Araújo pelo lado direito e ficou o De La Cruz pelo lado esquerdo. Então ficou muito aberto o meio, o Estudiante tomou conta, fez o gol, né?
Tava 2-0, fez o gol 2-1 e ainda continuou amassando, tendo chance para... Não funcionou essa mexida no Maracanã. Quando ele fez novamente essa mudança, né, deixando só o Bruno Henrique na frente. O que também repercute é que o último lance do jogo, que é um escanteio, até com o goleiro dentro do gol do Flamengo, eles preferem não levantar a bola na área. Aquilo me surpreendeu, né? O goleiro vai pra dentro da área pra tentar o cabeceio, fica fazendo sinal, bota a bola aqui no segundo pau, aí, e os caras botam a bola pra trás. Melhor pro Flamengo, Plihal. Hoje, se tiver isso no último lance da partida, o goleiro do Palmeiras tem 2,5 metros. Não, mas se deixar até a Leila entra na área pro cabeceio, não é? A gente... Já pensou, Plihal? Já pensou? A gente daqui a pouquinho vai ouvir o Rossi, mas eu quero saber dos dois aqui do meu lado na bancada e de vocês três aí no estádio. É claro que a gente ainda vai ter o jogo final, e o jogo final muitas vezes acaba sendo a última impressão, no caso, a que vale. Mas o Flamengo de 19 é o Flamengo campeão da Libertadores, na campanha, no jogo final especialmente, é o Flamengo do Jorge Jesus e do Gabigol. O de 2022, tricampeão da América, o último título da América do Flamengo, é também mais dos atacantes. O Dorival Júnior, injustamente, é pouco lembrado ou menos lembrado do que deveria. Se acontecer do Flamengo ser tetracampeão da América lá em Lima, de novo, Lima como cenário, como é que esse time vai ser lembrado? O Flamengo do Felipe Luiz e do Rossi, Zé Elias? Eu acho que vai ser lembrado do Flamengo do Felipe Luiz, do Rossi, do... Opa, olha lá. Não. Vai ser isso aí. O Flamengo de tantas opções incomparáveis sendo o time do goleiro. Não, é porque eu ia falar do Pedro, né? Que o Pedro tava fora, mas eu lembrei que o Pedro tava fora. Mas do Jorginho, do Arrascaeta. Eu acho que esse coadjuvantes. Sim, mas esse time não tem jogadores que marcaram tanto como o do Jorge Jesus, que você tinha o Gabigol, que era todo jogo marcando gol, você tinha, né, o próprio Arrascaeta, mas era um time coletivo ao mesmo tempo, mas tinha um lado individual muito mais forte. Esse time do Flamengo, ele é um todo, né? Eu vou usar uma frase do Tite aqui, se o Tite o coletivo potencializa individual. Por quê? Porque teve jogos que o Jorginho foi sensacional, teve jogos que o Pulgar jogou muito bem, teve jogos que o Arrascaeta finalizou e definiu o jogo. Nós estamos falando de 2 jogos fora de casa em que o Rossi foi protagonista. Sim. Entendeu? Decisivaço. Ontem, por exemplo, nas mexidas, eu discordo um pouquinho, né? Que o Zinho falou agora, na hora eu nem vi, mas eu entendi as mexidas do Felipe. O Felipe vai fechar por dentro com 3 zagueiros e vai soltar os 2 laterais para bater de frente com os alas do Racing, para evitar justamente o cruzamento. Mas o Racing estava cruzando lá do meio do campo, né? Eles não conseguiam jogar. Eu imaginei isso, né? E de fato foi o que aconteceu. Então, por exemplo, o Felipe fez muitas coisas também, mas é um todo. O comportamento dos jogadores de intensidade, de entrega, os 3 jogos, né, que eles fizeram contra o Inter seguidos, né? O que o Flamengo fez. Jorginho e Saúl muito bem ali. O próprio Saúl também jogou muito. Então, assim, eu acho que é um todo. Ontem entrou meio desligadão. Mas não dá pra... Eu acho que não dá pra você... Talvez o Arrascaeta, talvez o Rossi, em alguns momentos, você pode falar, esses caras se sobressaíram. Mas se você analisar desde o começo, eu acho que o Flamengo é um todo. É o Felipe comandando, é o grande comandante, mas não acho tão individual como foi do Jorge Jesus. Um minutinho pra você, Breiner. Este Flamengo tem que cara? E ontem seria até injusto falar que foi só o Rossi, porque o que jogaram Léo Ortiz e Léo Pereira, dupla de zaga do Flamengo, foi uma barbaridade. E no final, o torcedor tá pouco se importando de quem é o time, né? O Corinthians de 2012, por exemplo, foi o Corinthians do Cássio, foi o Corinthians do Romarinho, do Sheik, e no fim... Se o time venceu, levantou taça, é o que importa pro torcedor. E ontem também, a gente tem de falar isso, porque o Flamengo passou. Mas foi uma tentativa de operada absurda. Para mim, uma das expulsões mais bizarras numa semifinal de Libertadores. Eu até comparo com aquela situação que o São Paulo viveu em 2016 contra o Nacional, que os 2 jogos tiveram erros de arbitragem, expulsão do Maicon no jogo de ida, pênalti não dado na volta. Então ontem, o Flamengo teve de lidar não só com a pressão do Racing, clima de torcida, mas também contra a arbitragem e passou por essa prova, porque... Foi uma arbitragem bem caseira, não só a expulsão do Plata, mas o árbitro, no segundo tempo, não dava falta nenhuma a favor do Flamengo, deu para perceber esse condicionamento e o Flamengo teve cabeça fria para lidar com isso, se estruturou bem na defesa. Um time que, na Libertadores,
só levou 2 gols fora de casa, contra o Central Córdoba, contra o Estudiantes. Isso é um feito, né? Tem que se exaltar essa segurança defensiva. Essa defesa aí foi sensacional, porque a bola desvia no Emerson Royal. Eu não achei a mais sensacional dele no jogo, porque ela foi relativamente perto dele. A cabeçada no primeiro tempo. A cabeçada no primeiro tempo, pra mim, foi a melhor. Ô, Bruno, eu sei que daqui a pouquinho você vai ter que liberar momentaneamente a nossa dupla aí, porque a nossa dupla tem outros afazeres, mas eu quero saber de vocês 3. Lá na frente, daqui a uns 4, 5 anos, quando a gente lembrar desse Flamengo, qual é a figura que a gente vai ver? Bom, eu acho que com todos os méritos, eu colocaria como até um time diferente desses últimos outros, até um time mais copeiro, sabe? E não que não tenha nota artística e não que ser copeiro é um demérito, mas pelo contrário, acho que a campanha do Flamengo foi construída assim, pela dificuldade ali na primeira fase, como o Flamengo consegue sobreviver à primeira fase e depois as dificuldades, mas que com alma e com estratégia o time conseguiu passar pelo Estudiantes e pelo Racing. Então, tem sua nota artística, como tinha o time do Jesus, mas é um time que constrói uma campanha copeira na Libertadores. Eu acho que assim, eu sempre fui quando atleta, né, de destacar o coletivo. Eu acho que uma equipe que tem um coletivo forte, ela tem grandes chances de conquistar, né? O individual resolve um jogo aqui, resolve um jogo ali, mas o coletivo forte faz um time chegar ao título. Então eu sempre vou prezar isso, até nos meus comentários. Acho que o Flamengo está encontrando esse equilíbrio, né? Não é só o time da posse de bola e da ofensividade, é o time que quando precisa também está sabendo marcar, se defender. Classificou contra o Estudiantes nos pênaltis, teve que se defender muito quando o Estudiantes faz 1-0 e coloca uma pressão. Então assim, o coletivo para mim é o principal, e aí vai o meu aplauso ao treinador. É muito mérito do Felipe Luiz montar de um time tão técnico, tão habilidoso, colocar na mente dos atletas que também tem que jogar sem a bola, que também tem que compactar, tem que se organizar para ganhar jogos difíceis como foi essa classificação contra a equipe do Racing. Agora precisa mais de um detalhe, porque ainda tem mais um jogo, a gente não sabe contra quem vai ser. Não pode deixar o Zuculini fazer o que ele fez no jogo ontem, tomar conta do jogo em cima do juiz. O capitão do time era o Arrascaeta, depois virou o Bruno Henrique, né? O Zuculini ficou o jogo todo no ouvido do juiz, cara. Ele comandou o jogo. E muito a expulsão pode ter acontecido por isso. Por conta disso. Porque ele ficou... E o juiz não deu um cartão amarelo pra ele, né? Quando o Hulk faz isso, toma cartão. O juiz é até irônico, aperta a mão dele depois da cartão, né? O Zuculini... Gente, fazia tempo... Acontece muito. Eu era um desses caras que ficava no ouvido do juiz também. Agora, o Zuculini, pra mim, nesse ano, é o jogador que mais me mostrou o cara chato, querendo comandar, querendo ditar. Manipular. Cara, o tempo todo. E ninguém do Flamengo peitou. O Jorginho, que é a experiência. O cara vai apitar o jogo? Que isso? Não é assim, não. Peitar também, chegar, porque o juiz não estava dando cartão pela reclamação dele. Acho que o Flamengo tem que melhorar nisso. Nessa liderança, num jogo de guerra, de tanta... fica muito equiparado. E eu não vou ficar em cima do muro. Em 2019, o melhor da América foi o Bruno Henrique, atacante daquele time do Jorge Jesus, eleito o melhor jogador da Libertadores. Em 2022, o Flamengo campeão em cima do Atlético Paranaense, o melhor jogador foi o Pedro, eleito, ganhou o anel lá, né? Se a competição terminasse hoje, foi o último jogo, o melhor jogador seria o Rossi pra mim. Seria o goleiro? Seria o goleiro, porque ele foi decisivo nos mata-matas. Então, assim, se chegar no jogo final, que conta muito, novamente ele ter atuações como foi e ele ser o cara decisivo, se o jogo for pra pênalti ou se durante o jogo ele pega bolas como ele pegou, eu colocaria ele como hoje ele é o melhor jogador do Flamengo na Libertadores. Ainda na primeira fase ele foi muito importante no último jogo para conseguir a classificação. Pascoal, preciso me despedir de vocês aqui é muito simples para mim. Para mim é o incomparável. É o time incomparável, então que entra o elenco incomparável. Esse é o incomparável que vai entrar em campo na decisão da Libertadores da América, não importa quem seja.
Mas se eu tivesse que dar o anel pra um jogador tão importante... O anel de melhor em campo. O anel de melhor em campo, eu daria o anel do melhor em campo, o melhor da Libertadores. Não, é o anel, que eu ganho um anel. Sei. Um anel. Vocês têm umas cismas que... Tudo vira não sei o quê. Isso é a palavra correta. O que o jogador ganha quando é o melhor em campo, é o melhor da Libertadores? O que ganha, assim? Ganha um anel. E o cara ganha um anel. Mas é o da Conmebol, não o seu, é o da Conmebol. Eu daria o anel de melhor da Libertadores da América para o goleiro do Flamengo. Tem certeza disso? Vocês têm... Pro goleiro? Vocês têm muita prevenção, vocês têm cabeça assim fora do lugar. É só você falar a realidade pra pessoa. Todo mundo entendeu, Pascoal. É que o Zinho... É que tem uns caras que parece que não saíram nunca da quinta série. Sempre 12 anos. Eu entendi, 12 anos. Você pega aqueles caras lá da NFL, tipo Tom Brady, tem um monte de anel. Tem. Um ano atrás do outro vai ganhando. Sim, melhor parar, Vai, vamos parar, vai. Tá com soluço. Deixa eu liberar os dois, Plihal, posso? Pode, fica à vontade. libera geral. Então tá bom. Eu vou liberei aqui, viu, Pascoal? Vambora, tá? Vocês dois, eu vou continuar aqui, tá? Já tem 2 da quinta série lá. O Brenner tá tentando se conter, tá se fazendo de migué pra não rir. Os dois aqui então não param de rir. O Brenner tá sempre nessa, assim, é impressionante, viu? Quando tem assunto, hein, Brenner? Quando tem assunto Flamengo e não sei o quê. Mais um, Brenner, mais um. Depois daquela Libertadores, Brasileira e Carioca. Teve aquela, né? E agora temos mais uma, mas tudo bem. O interessa vovozinho, é que... cuida do Pascoal aí pra gente, hein, vovozinho. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo, então. Zinho, Pascoal e Zé Elias falando sobre a classificação histórica do Flamengo para mais uma final de Copa Libertadores da América. Tamo junto, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, dá aquela moral, deixa o like, se inscreve. E assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo pra vocês. Ó, aqui desse lado tem o pós-jogo do Mengão, reações. Só você clicar, acompanhar junto com a gente. A gente se vê no próximo vídeo.